E o que é ser corajosa? Então, eu quero que você imagine agora que dentro da mente de cada um aqui existe 2 cofrinhos. O autor, me fugiu agora o nome dele. Me fugiu agora, eu vou lembrar. Tem um escritor que eu gosto muito, e daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, que ele diz o seguinte: dentro de todo ser humano existem 2 forças. E eu quero que vocês pensem como se fossem 2 cofrinhos, sabe que você deposita a moedinha? E assim, essas 2 forças existem dentro de todos nós, esses 2 cofrinhos. Então, passa por favor, Japa. O primeiro cofrinho, desculpa. Ah, tá, obrigada. O primeiro cofrinho, ou a primeira força, segundo Napoleão Hill. Ah, lembrei. Sabia que eu ia lembrar. Napoleão Hill, ele diz o seguinte, que todo ser humano tem 2 forças dentro de si. Uma delas se chama medo, é uma força muito poderosa. E a gente nasce e logo desenvolve, certo? E por isso ela permanece, por isso ela continua na nossa vida adulta. Assim, o medo é muito poderoso. E o medo leva aonde? Ele leva a um cercado assim, de madeira que fala, ó, não se mexe, não muda nada na tua vida, não confia, não se entrega, porque é melhor você não mexer no que está quieto. O medo diz isso. Seu pensamento de medo diz isso. Por que eu vou mexer? Estragar o que está indo bem. Só que o medo te leva a uma vida boa. Às vezes o medo leva a uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida ruim. E essa é uma força que existe. Então imagina assim, que cada pensamento que você tem de medo é uma moedinha que você colocou nesse cofrinho. Ah, e se der errado? E se não funcionar? E se não der certo? E se eu for para algum lugar e acontecer alguma coisa? E se eu mudar o meu emprego e de repente me der mal? E se eu falar com essa pessoa que eu preciso falar e der um conflito, der uma briga? E se? Essa é a frase do medo. E se? E se acontecer? Só que o ser humano também tem uma outra força, que é um segundo cofrinho. Pode voltar, por favor? Que é o cofrinho da fé. E aí não tem e se no cofrinho da fé. Aí não tem a vida boa, porque tem a vida extraordinária. Porque você confiar, entregar e permitir o agir de Deus na sua vida, te traz uma vida extraordinária. Então você não vai viver no mediano, no ruim. Você vai viver naquilo que Ele preparou para você. Só que para isso você precisa do quê? De fé. Sinto muito, é o oposto do medo. Ou você tem medo, ou você tem fé. A gente estava conversando na estrada agora, eu e minha mãe, e eu estava contando para ela que esses dias eu tive que ir para São Paulo, sozinha, num lugar que eu não conhecia. E muito da nossa fé também está relacionada, e é importante destacar isso, com aquilo que a gente consome. Porque todos os nossos 5 sentidos, eles absorvem muita informação. Então, aquilo que você consome na internet, absorve aqui, ó, alimenta o seu medo, ou alimenta a sua fé. Aquilo que você consome na televisão, aquilo que você consome no rádio, nas entrevistas que você ouve, nos podcasts, nos conteúdos do YouTube, aquilo que você consome nas suas leituras, aquilo que você consome através da sua visão, da sua audição, das suas experiências, isso tudo define se você está colocando moedinhas no cofrinho do medo ou no cofrinho da fé. E é importante você entender que cada pensamento é uma moedinha e você está escolhendo um dos 2 cofrinhos. A decisão é pessoal e é intransferível. Você decide em qual você deposita. E eu tive que ir para São Paulo sozinha, num lugar que eu não conhecia. E eu falei para ela que se eu fosse uma pessoa que consumisse muita tragédia, né, muita informação de medo, eu nem sei as estatísticas do Covid, gente. Desculpa, eu sou uma pessoa alienada a assuntos que me fazem mal. Eu não tenho essa informação, eu não consumo isso. Eu não sei dizer a estatística de violência, porque eu nada posso fazer. Eu posso fazer pela minha vida, eu posso fazer contribuindo da minha maneira, mas eu não posso fazer para evitar aquilo que eu não controlo. Então, quando eu não consumo isso, logo a minha mente tem o quê? Moedinhas no cofrinho da fé. E eu fui e voltei pensando o seguinte: à noite eu vou estar jantando com a minha família. Eu só pensava isso. Se eu sou a pessoa que consome o jornalismo
sensacionalista que fala de assaltos em São Paulo, ou aquele tipo de leitura que fala que a violência da mulher está aumentando, e eu pensar tudo isso, enquanto eu estou sozinha, numa cidade grande, dirigindo no meio do trânsito e podendo passar por qualquer situação perigosa, é claro que eu nem ia. O cofrinho do medo transbordou. Espalhou moeda, eu não iria. Eu ia bloquear a minha ação. Agora, cada moedinha que eu depositava era pensando, à noite estarei na minha casa jantando com a minha família. Era tudo o que eu pensava, na ida e na volta, e à noite eu cheguei em casa e jantei com a minha família. Então, a gente tem que fazer escolhas daquilo que quer e daquilo que pensa para viver a vida extraordinária que Deus preparou para você. Primeira dica, então, para você superar em tempos de superação é: tenha coragem. Está na Bíblia. Sejam corajosas, sejam corajosos. É simples assim. Pensamentos depositados no cofrinho certo, está tudo resolvido.